de autoria do senador do PMDB de Roraima, Romero Jucá, ganhou força depois da morte do cinegrafista da TV Bandeirante, Santiago Andrade, no dia 6 de fevereiro. Dentre os artigos da proposta, chama atenção especial, o que prevê a tipificação do crime de terrorismo. E para falar mais sobre esse assunto, estão aqui no estúdio do Conexões, professor da Faculdade de Ciências Sociais, Francisco Tavares. Olá, professor, muito obrigada por estar novamente aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Também estamos com a professora da Faculdade de Filosofia, Helena Esse. Muito obrigada, professora, por também estar novamente com a gente. Da mesma forma, eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Lembrando que os dois professores integram o mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos aqui da Universidade Federal de Goiás. Mas antes de começarmos o debate, você confere agora uma matéria especial, que fala um pouco sobre as manifestações em Goiânia e mostra a opinião dos cidadãos sobre o projeto de lei sobre a violência nas manifestações. O gigante acordou. Esta era a frase que mais se ouvia e se lia na manifestação do dia 20 de junho, marco da onda de protestos que tomou o Brasil no ano passado. Em Goiânia, mais de 20 mil pessoas participaram de uma marcha que ocupou as ruas do centro da cidade. Com o passar do tempo, o gigante parece ter voltado a uma certa sonolência, com a diminuição no número de pessoas que saem às ruas. Mas os protestos continuam a ocorrer na capital goiana, principalmente em busca de melhores condições no transporte público. Em muitos destes protestos houve confronto entre policiais e manifestantes, e também depredação de espaços públicos e privados. Apesar da maior parte da população apoiar as reivindicações, os cidadãos temem a escalada de violência nas manifestações. O único jeito que eles encontram é de ir para a rua pedir mudanças. Mas um governo inconsciente, tanto municipal como estadual e federal, um governo inconsciente não é capaz de trazer uma vida diferente a esse novo projeto que o Brasil precisa, entendeu? Então são todos inconscientes dar nisso. Eu fico com pena porque eu vejo esses jovens, eu tenho um filho de 22 anos, não gosto de ver meu filho pela rua aí, tomar um tiro, ficar cego ou morrer em busca de uma melhora, como nós estamos vendo aí. É muito triste isso. Meu pensamento, assim, raciocínio e do meu ver, tinha que ser mais pensativo. Eu não estou achando que não tem resultado. Deveria ser de outra forma. A conduta das pessoas, a forma, o respeito com a humanidade, de pensar, de raciocinar e de chegar a uma solução. Para Gabriel, integrante da Frente de Luta, um dos principais movimentos a organizar protestos em Goiânia, a violência parte principalmente do poder público. A violência está colocada nesse processo não é primeiramente pelos manifestantes. A violência surge nesse processo pela forma como o transporte coletivo se dá na nossa cidade, pela forma como a educação se dá na nossa cidade. Você avaliar as escolas públicas aqui da região central ou então da periferia mesmo, você vai perceber que é uma violência cotidiana muito grande e também da própria atuação do poder público. O diálogo do poder público aqui em Goiás sempre foi através da polícia, o jeito que o poder público dialogou, assim por dizer, com o movimento social. Então a gente tem que entender que essa violência ela é um fruto dessa forma como esse diálogo se dá, como esse debate se dá. Com a possibilidade de aprovação do projeto que pretende regulamentar as manifestações, o maior medo dos movimentos sociais é que existam brechas para mais violência e prisões arbitrárias. É uma tática do Estado, né, realmente para deslegitimar cada vez mais esses movimentos. Se você vai pegar as cartilhas do governo e do poder público sobre como que deve ser lidado com essas manifestações, com os movimentos sociais, essa repressão institucionalizada e também a questão da deslegitimação pela mídia andam lado a lado, né? E com essa lei é só mais um fator para deslegitimar, para auxiliar, tanto na repressão da polícia institucionalizada, jurídica, quanto na repressão midiática, que agora sim vai poder realmente falar, olha, inclusive pela lei, são terroristas, são vândalos, são bandidos. Bom, para começar então, depois da matéria, existem atualmente pelo menos 16 projetos, segundo informações que temos na imprensa, de leis que estão tramitando no Congresso Nacional que tem o objetivo de coibir a violência nas manifestações. E o principal deles é esse projeto que a gente citou no início, que é o 499.
Como é que vocês avaliam esses projetos que tentam regulamentar as manifestações do Brasil e também a relação com a violência nas manifestações? Essa violência precisa ser coibida, essa violência deve ser entendida de outra forma? Queria começar com a professora, sua visão filosófica sobre isso. Bom, eu gostaria de retomar a fala do Gabriel, né? Eu acho que ele nos dá um bom parâmetro para começar a pensar acerca da violência das manifestações. Quer dizer, será que a violência é das manifestações ou essa é uma violência que se manifesta como resposta à violência que institucionalizada em todos os setores da nossa vida cotidiana? Sabe? Na escola pública, no transporte coletivo que as pessoas têm que usar, né? que são demorados, que são sujos, que são quebrados. Bom, quer dizer, toda essa violência já está posta no cotidiano das pessoas. E o que elas estão manifestando? O seu desgosto, com essa situação e o seu desejo de transformação, né? Que é um desejo, sobretudo, de respeito, né? De respeito à sua condição de cidadão, de respeito à sua condição de membro de um Estado democrático, né? Quer dizer, onde os direitos civis têm que ser garantidos pelo Estado para todos os cidadãos. E você, professor? Me parece que esse projeto de lei do Senado, o 499, que de fato é o pior dentre todas as propostas que hoje tramitam no nosso Poder Legislativo, no que se refere a controle de movimentos sociais e de expressão pública, ele é mais grave do que a gente pode, numa primeira apreensão, pensar, à medida em que ele, caso aprovado e caso entendido como constitucional, implica a clara desclassificação do Brasil como uma nação democrática. O que eu quero dizer com isso? Hoje, na teoria democrática contemporânea, à exceção de um autor, chamado Schumpeter, todos os demais entendem que para se classificar uma nação como democrática, não basta o direito ao voto, ao sufrágio universal. É preciso um pouco mais do que isso. E a segunda condição fundamental para que ONU, organismos multilaterais, teóricos da democracia entendam um país como democrático é o direito de se contestar, o direito de não se submeter, o direito de se opor ao Estado e ao governo. Pois bem, com o advento desse projeto de lei do Senado 499, relatado pelo senador Tião Viana, do PT, o que pode acontecer é que quase todas as formas de protesto público no Brasil impliquem encarceramento, impliquem, portanto, violenta repressão por parte do Estado. Com isso, nós estaremos classificando o Brasil, segundo os mais atuais critérios da teoria democrática, como um regime fechado, como um regime não democrático. O direito, portanto, ao dissenso, que estava lá desde a Revolução Francesa, no artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem, já se dizia: todos têm o direito de resistir, de não se submeter a um Estado que oprime. E basta ver, portanto, o que é a vida de quem pega um ônibus em Goiânia, o que é a vida de um jovem negro da nossa periferia, o que é a vida de um estudante que circula por um âmbito urbano absolutamente opressivo, que percebe-se que a resistência quanto a isso é expressão democrática. E a coibição dessa resistência anula o Brasil como um país democrático. Uma das principais formas que tem se expressado essa violência é a partir dos black blocs, muito conhecidos, principalmente no Rio de Janeiro, aqui em Goiânia também algumas táticas já chegaram. Vocês consideram, vocês entendem essa forma de violência, de depredação, principalmente do patrimônio público, dessas ações violentas? Como é que vocês percebem isso nessa configuração já de uma violência de Estado, desses jovens que na maioria são de periferia e querem mostrar que também têm direito, também querem acesso a esses bens? Como é que você entende, professora? Me parece, assim, na verdade, acho que a situação é ambígua. Não é... os black blocs, desde a década de 80, quando surgem na Europa, quando assim foram chamados, né, na Europa, eles sempre foram, nunca foi um grupo, né? Sempre eram pessoas autônomas, né, que manifestavam publicamente contra, enfim, determinada situação. O que eles... e sempre com autonomia. A ideia de autonomia é extremamente importante. São ações de pessoas que se reúnem para uma determinada circunstância e assim se manifestam individualmente. Ora, aquilo que iniciou
esse movimento foi um protesto contra o próprio capital, contra o capitalismo, né? E a maneira que eles encontraram de manifestar-se contra o capitalismo foi justamente depredando símbolos do capital internacional, né? Bom, e o nome de Black Blocs não foi dado por eles mesmos, mas lhes foi atribuído, né? Em vista da roupa preta e das máscaras que usavam, que era o que eles tinham de fato em comum. Bom, já naquela época, os Black Blocs protestavam contra o Black Bloc turista, ou seja, aquele que simplesmente se vestia de preto para entrar na bagunça da depredação, né? Quer dizer, não era isso. Quer dizer, ainda que eles não fossem um grupo fechado, eles tinham certas perspectivas que compartilhavam, né? E não queriam ser confundidos com um simples bando de baderneiro que queria quebrar tudo, né? Bom, isso posto numa perspectiva mais geral. Ora, as manifestações mais recentes no Brasil, me parece que, numa certa medida, tem a participação desses Black Blocs que buscam, da mesma maneira, se manifestar contra essa situação tal como acontecia na Europa de hoje. Mas, da mesma forma, também aproveita-se a manifestação de Black Blocs para generalizar a depredação, né? O que me parece complicado, né? Quer dizer, eu acho péssimo a violência contra as manifestações populares, né? Me parece que é completamente antidemocrática, mas, por outro lado, também eu acho muito ruim essa grande força de uma violência generalizada sem limites que tem acontecido nas manifestações, né? Porque também elas violentam a própria possibilidade das pessoas se manifestarem, né, pacificamente, querendo de fato reivindicar ou manifestar suas ideias, reivindicar seus direitos. Então, não aceito simplesmente a criminalização desses movimentos, mas, por outro lado, não acho que é com violência policial que vai terminar esse ciclo de depredações tão intensos, não acho que é por aí, mas eu acho que também a gente não pode dizer não, tudo é aceitável, tudo está bem, não é bem assim. Professor, qual que é a sua opinião? O que me parece é que, quando a gente pensa numericamente, e no nosso grupo de pesquisa sobre ativismo e lutas sociais anti-regime, aqui no âmbito da UFG, o Proluta, a gente já tem começado a medir isso, a violência nas manifestações tem claramente uma direção e um sentido. Vamos nos utilizar de um exemplo bastante interessante, porque emblemático e porque diz respeito ao caso que mais despertou a atenção da opinião pública. Violência em manifestações contra profissionais da imprensa, contra jornalistas. Isso foi medido. E 75% dos casos de agressão contra jornalistas são provenientes do aparato policial militar do Estado. Portanto, não é uma porcentagem um pouquinho maior, não é uma estatística que diz que há um certo desequilíbrio, mas há claramente um sentido dessa violência, que vem do Estado, a partir do seu aparato policial, contra manifestantes, transeuntes que estão por ali e não têm nenhuma relação com a manifestação e, claramente, jornalistas. Ainda ontem, 2 jornalistas foram arbitrária e indevidamente presos na cidade de São Paulo. Então, existe um sentido e uma direção. Isso significa que todos os manifestantes, portanto, são pacíficos, que todos os manifestantes agem em estrito cumprimento à lei? É claro que não. A tática Black Bloc, por exemplo, a meu juízo, comete alguns equívocos, à medida em que poderia ser mais centralizada, poderia entender qual é realmente o seu alvo, poderia ser mais organizada. Por outro lado, desqualificá-la a priori como apenas uma prática violenta e ilegal, acho que incorre em algo que um professor que deu aula para a professora Helena, que deu aula para mim lá na Inglaterra, o Costas dos Inas, eu adoro essa frase dele, ele estudou os protestos na Grécia, os protestos no Egito,
Acho que tentar criticar os black blocs a priori incorre numa crítica que ele diz que é a seguinte: objetar um protesto por violência implica um misto de desconsideração à história com defesa do status quo. Porque o que a gente chama de Estado liberal, democrático, ordeiro, ele tem como um dos seus marcos fundadores a abertura de um presídio, e um presídio onde não havia sequer um preso político. Criminosos comuns foram soltos e colocados em liberdade porque não se reconhecia a força de um determinado aparato estatal, é a tomada da Bastilha. O que a gente entende como luta pela igualdade racial, e avançamos algumas casas, mas ainda temos várias outras a avançar, tem como um dos seus grandes marcos, por um lado, a luta dos quilombolas, que simplesmente fogem, criam novas comunidades e lutam armados contra o Estado, e mais contemporaneamente os Panteras Negras, que andavam armados, protestavam, boicotavam. O que a gente entende hoje como uma universidade um pouco mais democrática, um pouco mais autônoma, começa com estudantes fazendo barricadas, seja em Córdoba aqui em 1919, seja na França em 1968. Então, os protestos sim têm a mesma energia, a mesma força do Estado que os condena, do Estado que é violento contra eles. E, portanto, sempre a democracia, a ordem, a harmonia, historicamente, vieram a partir de protestos muito tumultuosos. E temê-los é temer a própria democracia. Existem protestos absolutamente pacíficos, ordem, cumprimento absoluto da lei, sob ditaduras. A democracia é tensa, é conflituosa, vidraças se quebram. E aí tem uma outra questão também, a gente precisa definir a palavra violência. Eu, por exemplo, não concordo que violência seja um conceito que possa se aplicar para coisas. Como intimidade não é um conceito que se aplica para banco, quando eles não querem ter seus sigilos quebrados porque tem a sua intimidade. Essa palavra violência é muito séria para ser utilizada quanto a uma vidraça. Violência é contra pessoas, e pessoas têm sofrido violência por parte do aparato estatal brasileiro de maneira recorrente e sistemática em manifestações. Bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo. Continuamos com essa discussão no próximo bloco. Não sai daí.